Nós vamos dar continuidade na exposição do livro de Ruth. O capítulo 3, talvez ele seja o mais importante, o mais emblemático, devido à manifestação de uma figura importante. O livro de Ruth não é uma contação de história, não é apenas uma história de duas viúvas que perdem os seus maridos. Uma perde marido e filhos e outra perde marido. Mas o livro de Ruth também explica como a igreja se relaciona com o seu Deus. E a Bíblia ela é fantástica, porque ela fala de diversas formas e quanto mais você vai cavando, você vai descobrindo coisas maravilhosas. E eu quero deixar a priori duas perguntas para que nós possamos refletir sobre elas até o fim da pregação. Para que possamos entender que nem sempre, não é porque eu tenho fé e manifesto fé em Deus que as coisas vão dar certo. Não funciona isso com Deus, não é um pragmatismo. E essa história de Ruth conta isso. Noemi é uma israelita. Ruth é uma moabita, mas ela se compromete no capítulo 2 a seguir e amar o Deus de Noemi. Ela se converte ao Deus verdadeiro. E as coisas não dão certo. Mas aí está a chave da fé cristã. Não dão certo, mas a gente é chamado à persistência e à insistência nessa fé. Bem, vamos fazer uma breve oração e logo em seguida eu vou dar início. Senhor, de uma forma graciosa, Senhor, usa as minhas palavras. Dirige, aliás, as minhas palavras para que eu não fale aquilo que eu não devo falar, que eu não cometa nenhum excesso nessa noite, que de fato eu apresente única e exclusivamente a Tua palavra. Pai, que eu consiga de fato deixar a Escritura falar, que eu diminua nesse momento, que eu suma e que a Tua presença apareça nessa história maravilhosa que nós vamos estudar hoje. Senhor, se conosco, abre os nossos corações para que essa mensagem de fato venha até nós e provoque reflexão, mudança, conversão, tudo para a glória e louvor do Seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vemos que no capítulo 2, Deus promove o encontro de Boaz e Ruth. É Deus que faz isso. Não é algo casual, não é algo que foi um encontro casual, aconteceu. Não existe isso com Deus. Aliás, não existe isso na história humana. Não existe coincidência. Foi Deus quem promoveu esse encontro. E a promoção desse encontro foi uma resposta de Deus, uma providência divina, como o pastor nos trouxe aquela vez. Uma providência divina, mas também tem a parte da responsabilidade humana. Esse capítulo ainda vai discorrer um pouco sobre isso, sobre confiar na providência divina e até que ponto o homem tem responsabilidades. Pois bem, antes de entrar nesses méritos, eu quero começar deixando duas perguntas, que são perguntas que permeavam o coração dessas duas viúvas. Primeiro, é possível achar descanso para a alma e sensação de proteção em uma era onde a impiedade e infidelidade são praticamente comportamentos normais e naturais? Não se engane achando que nessa época não havia impiedade e infidelidade com Deus. Existia e muito. É nesse contexto que Ruth e Noemi estão. Na época dos juízes, se não me engano, no finalzinho da época dos juízes, estava uma bagunça, uma loucura. É nesse momento que elas estão, no meio de uma bagunça, de uma loucura, e elas, de fato, precisam manter uma postura. Uma segunda pergunta é possível também se manter fiel à fé cristã em meio a situações contrárias e desfavoráveis? Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer uma hora ou outra, vai acontecer com você, comigo, com todos nós. A situação ficará desfavorável, ficará contrária, e é aí que a nossa fé é testada. E é aí que a minha reação a esse momento deve ser uma reação bíblica. Pois bem, existem duas coisas ou dois sentimentos que permeavam o coração dessas mulheres. Uma, elas precisam encontrar descanso para elas. E outra, precisam se sentir protegidas. Descanso porque, afinal,
elas vêm no capítulo 2 de uma sequência de fatos trágicos. A fome, perdem o marido, voltam, vai, uma loucura. Não parece uma novela mexicana, mas, ainda assim, é um trânsito de indas e vindas, de tragédias. Você fala, nós facilmente falaríamos, Deus não está nessa história. Pois é, Deus está nessa história. A Bíblia fala que o sofrimento provocado por Deus gera arrependimento. E o sofrimento provocado pelo mundo gera dor. Eis aí a diferença. Deus provoca, assim, sofrimentos. Bem, naturalmente, esses anseios de ter um descanso e ter proteção sondavam o coração dessas mulheres. E aí, nós vemos que, no final do capítulo 2, Noemi vislumbra o seu ânimo redobrado. Ela vislumbra algo que uma esperança, um fio de esperança. Ela vê Boaz. E ela sabe que Boaz demonstra um interesse e um cuidado e uma proteção por Ruth. Afinal, a história conta no capítulo 2 que ele dá ordens para que deixem algumas partes caírem para que ela pegue, para que ela se assente junto com os funcionários. Ele protege ela. E Noemi percebe isso. Agora imagina, Moabita, que era um problema para ela na época, viúva, era uma época limitada para que mulheres tivessem ganhos financeiros. E é justamente nesse cenário que elas se encontram. Um cenário sem expectativa nenhuma. E no final do capítulo 2, no comecinho do capítulo 3, Noemi vê uma possibilidade. Do quê? De estar segura e de estar protegida, através de Boaz se casando com Ruth. Bem, apesar de Ruth ser moabita, ela, como eu falei no começo, ela aceita o Deus de Israel, tornando assim uma possível união com Boaz possível. Isso facilitaria a sua união. Olha o que diz o verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Pois é, não só um lar para que ela seja feliz, mas para que essa felicidade, essa segurança recaia também sobre ela. Bem, o verso 1 deixa claro isso. Há uma preocupação em descansar a alma e se sentir protegido. E uma reflexão muito rápida é: quem de nós não tem essa preocupação na vida? É algo natural do ser humano, é algo habitual a nós todos. Nós temos necessidades de descanso humano, corporal, mas principalmente a nossa alma, por muitas vezes, ela clama por esse descanso. Quem não gosta de se sentir protegido? Como é ruim morar numa casa que é exposta, desprotegida. Como é bom morar num lugar que se sente seguro, confortável. Quando você está protegido, você está mais relaxado. Você fica mais à vontade. Só que, de fato, nós não encontraremos isso em outro lugar. Descanso para minha alma e proteção, de fato, não encontraremos isso no mundo. Não que elas procurassem isso, mas farei um paralelo da história delas com também a nossa história. Já que a história de Noemi e Ruth não conta só a história de duas viúvas, mas sim a nossa história em relação a Deus. Bem, dos versos 2 ao verso 4. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. O 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Bem, aqui é muito simples e muito claro ver Ruth já planejando a sua ação. Noemi planeja algo para Ruth para que ela de fato vá ao encontro de Boaz enquanto ele está dormindo. Depois ele tem uma noite de comida e bebida. Dormir um pouquinho alegrinho, relaxado. Aliás, apesar de ser, já é fim de colheita, ela aproveita esse momento para que... É um momento oportuno. Noemi vê o momento oportuno. Ela fala, se não for essa oportunidade, se não for agora,
Não é. Não acontece mais. Há alguns comentaristas que divergem sobre esse assunto, mas dá a impressão que o conselho de Noemi é um conselho dúbio. Ela fala assim, vai lá, e ele vai te conduzir, deve ser feito. Dá a entender que ela está jogando ela para o leão. Mas é interessante que a conduta de Ruth, por conhecer o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ela é diferente. Nós vamos ver isso mais para frente. Bem, o grande lance aqui nessa história, e é por isso que Noemi faz isso, empurra Ruth para Boaz, praticamente, é porque ela vê em Boaz o resgatador. E essa é a chave do capítulo 3. Ela vê em Boaz uma figura que no hebraico se chama Goel, que é o resgatador. E nós vamos ver um pouco mais para frente o que significa isso e qual a importância disso para nós hoje também. Bem, para essa proposta de Noemi dar certo de casamento, era preciso encontrar Boaz sozinho, e Boaz era um cara ocupado, devia estar cercado de um monte de gente, e talvez esse momento onde ele está dormindo seria o melhor momento. Ruth deveria fazer a sugestão de uma forma discreta, porque nessa época não era comum a mulher arranjar o casamento, sim um homem arranjar o casamento. E ela vai pedir praticamente Boaz em casamento. Ele poderia muito bem rejeitá-la. Então há uma certa preocupação para que, caso haja uma rejeição, ninguém fique constrangido. E Ruth se dispõe a fazer isso, e isso para Ruth é interessante ressaltar que isso para Ruth é algo totalmente contracultural. E por que contracultural? Primeiro, pela diferença de idade. Ruth é bem mais nova que Boaz. A Bíblia não fala que uma mulher mais velha não possa se casar com um homem mais novo e vice-versa. Tá? Aqui, quando falo contracultural, é como se fosse para nós hoje. Talvez uma pessoa de 20 casar com alguém de 60, errado? Não é errado. Mas culturalmente a gente acha que não é tão aceitável, ok? Pela sua posição social, ela é uma viúva, ela é pobre, e Boaz não. Por ser, obviamente, moabita, e por ser principalmente a mulher fazendo o pedido de casamento. Então, não era uma certeza. Noemi arrisca no seu plano. E aqui nós podemos ver que todas as vezes os nossos planos, que são falíveis, eles vão dar errado. Principalmente no que tange a nossa vida cristã. Principalmente o que tange as minhas decisões que envolvem Deus. Ou seja, todas as minhas decisões. Aqui, apesar de ela ser sagaz no bom sentido, de ela ver uma oportunidade, uma chance de ela agir em prol delas, algo bom, mesmo assim, é um plano falível. Pode não dar certo. E o que nós aprendemos com isso? Que é melhor descansar na providência divina. Vale lembrar que, momentos antes, o próprio Deus colocou Ruth no campo de Boaz, para que eles se encontrassem. Para que Deus haja, não precisa de nenhuma ajudinha humana. Quando Deus promete a sua providência, Ele é o provedor, Ele fará. Mas nós ainda temos essa mania de querer ajudar a Deus. E isso aqui, que Noemi fez, foi querer tentar ajudar Deus. O plano já estava andando, Deus já estava operando. Ela quis acelerar o processo. Podia dar errado. Mas não deu porque Deus está no controle. Bem, descansar nessa soberania não é fácil. E muito menos aguardar a providência divina. Eu não posso cometer o erro de querer me intrometer nas coisas de Deus no sentido da sua operação, mas também isso não quer dizer que eu não tenho uma responsabilidade, como o pastor pregou na outra vez. E é esse limite que eu tenho que ter bem claro na minha mente. A provisão divina, o que é provisão divina e o que é a minha responsabilidade, o que eu devo fazer. A gente pode confundir. Noemi, apesar das boas intenções, chegou a um ponto que ela ultrapassou. Dá a intenção aqui de que Noemi jogou Ruth para Boaz, para que de fato ele acordasse no meio da noite, tudo escuro, não visse quem é, e tivesse relações e ali se findasse o casamento.
dar essa ideia. E é legal que a postura de Ruth é totalmente oposta a isso. Bem, avançando no texto, vamos ler dos 5 ao 11. No 5 diz assim, respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. De fato, Ruth fez tudo o que ela mandou. Ela se banhou, como nós vemos no 3, ela se ungiu, ela pôs o melhor vestido, ela foi até a eira, ela chegou de mansinho para que Boaz não percebesse, ela descobriu os seus pés, para que ele sentisse frio, acordasse naturalmente. Tudo que ela mandou, que Noemi mandou, ela fez. Só que até certo ponto, quando Boaz acorda e vê alguém ali, a partir desse momento, Ruth já não age de acordo com o proposto por Noemi. Ele agiu de acordo com o que ela achava e cria que era certo. Ela explica a Boaz o que queria, sem rodeios, sem palavras dúbias. Ela não deu espaço para más interpretações de Boaz, e nem para que Boaz ditasse o rumo da conversa. Ela não queria uma noite com Boaz sem compromisso. Ela queria um casamento, mas não queria seguir os caminhos de Moabe. Ela queria seguir os caminhos do Senhor. E por que ela não queria seguir os caminhos de Moabe? Porque os moabitas eram conhecidos pela sua devassidão. Vocês lembram da história de Ló e das suas filhas? Então, é lá que nasce o povo moabita. Então, eles já tinham um histórico de devassidão, e é justamente contra isso que Ruth... É por isso que Ruth se posiciona dessa maneira. Ela não dá nem espaço para Boaz tentar alguma coisa, pelo contrário, ela já impõe o que ela quer muito claro. Bem, Boaz se alegra, pois vê em Ruth uma mulher virtuosa, e ele fala isso. É um tesouro, uma mulher que todos conhecem, que tem boa fama na cidade. Era conhecida também por ser firme na sua escolha em seguir o Senhor. Uma baita mulher de Deus. É por isso que ela está aqui. E lá na frente nós vamos ver, não vou queimar o cartucho agora, dá vontade, mas não vou fazer isso. Lá no capítulo 4 você vai ver por que ela é escolhida por Deus. Vai ver a genealogia de Ruth. Por que será que foi Deus que colocou ela no caminho de Boaz? Essa história é a maior prova, é uma das maiores provas também de que Deus sempre terá o controle da história. Ele conduz de uma forma magnífica. Nós não entendemos, ele conduz de uma forma extraordinária. Ruth, ela tem uma frase-chave dos versos 5 ao 11, eu vou ler agora os outros versos, que ela fala assim para ele, estende a sua capa, e isso é fantástico. Nós vamos ver agora. Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Esse é o pedido de casamento que ela faz para ele. E reconhece ele como resgatador. Bem, há um paralelo interessante com Ezequiel 16:8, quando o próprio Senhor estende o seu manto sobre Jerusalém, porque Jerusalém está desprovida de cuidado. O estende a capa sobre mim, além de ser um pedido de casamento, é assim, eu quero me sentir protegida, eu quero me sentir cuidada, eu quero me sentir segura, eu quero um descanso para a minha alma. E é isso que Ruth faz, pedindo a Boaz isso. E é por isso que a nossa única segurança é o nosso Deus. A nossa única segurança é o nosso Deus. Não podemos cair no erro de colocar nossa segurança em coisas criadas, em matérias, em ideologias. Isso um dia vai ruir. Isso um dia vai te decepcionar. Agora, quando eu coloco a minha confiança em Deus, eu estou certo e seguro de que o que vai acontecer dali para frente,
É permissão divina. Ele está no controle. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, não adianta você ser, e eu também, a pessoa mais segura e mais atenciosa e mais precavida do mundo. Se não é o Senhor nos guardando, não adianta nada. Agora, nós entendemos que, assim como ela pede para que o próprio Boaz estenda a sua capa, a nossa oração diária e o nosso momento com Deus também deve ser assim, de pedir a Deus que Ele estenda a sua capa e as suas asas sobre nós diariamente, para que de fato a gente se sinta protegido, esteja protegido. E é isso que Ele quer. O que Deus quer nos ensinar com essa história? Ele quer ensinar que Ele, assim como Ele mesmo fala na sua palavra, é como uma galinha que esconde os seus pintinhos embaixo das suas asas. E isso nada mais simboliza do que proteção e segurança, que é o que nós precisamos. Apesar dos pesares, apesar do momento, apesar das turbulências no Brasil, apesar de pandemia, o povo de Deus é um povo que se sente seguro e protegido, não por causa das coisas externas, mas porque sabemos quem Deus é e sabemos o que Ele pode fazer. Bem, a partir do verso 12 até o verso 15, a figura principal se manifesta, que é o resgatador, na figura de Boaz. Nós vamos ler. Diz assim: Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador a mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Pois bem, Ruth no verso 12, ela faz uma afirmação, verso 9, faz uma afirmação e fala isso: estende sua capa, tu és o resgatador. Que figura é essa na cultura judaica do resgatador? Ele também é chamado de Goel, como eu falei. Na verdade, resgatador é Goel em hebraico. É descrito em Levíticos 25, do verso 25 ao 34. E esse homem, ele não poderia ser qualquer homem. Ele tinha que ter um vínculo, uma relação com a família do resgatado. Geralmente era um parente próximo. Além de ter condições financeiras e o desejo de resgatar. Ele não tinha obrigação, mas ele tinha que ter o desejo de resgatar e condições financeiras de arrendar a dívida da família. Então, assim, a ideia do Goel é para que aquela mulher que o marido morreu e ela não tinha filhos ainda, aquela posteridade não morresse, para que o nome do marido e o nome da família não desaparecesse, para que ela tivesse também herança. Com isso, ele tinha que resgatar todos os bens. Era um homem que tinha que ter disposição e dinheiro e proximidade com a família. Ele não era obrigado a fazer isso. E no texto nós vemos que ele diz que há outro resgatador e sugere isso a ela. Só que esse resgatador não quer exercer o resgate, porque vai comprometer a sua herança. E Boaz, um homem muito piedoso, um homem de caráter ímpar, um homem sério, homem de Deus, ele vai lá e exerce o resgate de Ruth. Bem, é interessante também saber que quando Ruth visita Boaz, ele está alegre, para não falar que embebecido com um pouco de vinho. Ele poderia muito bem dar vazão à carne dele. Uma moça mais jovem do que eu apareceu, não sei quem é, ele poderia muito bem dar vazão à carne, mas ele é tão homem de Deus, e para você ver a profundidade da providência divina, que ele traz Deus para a situação, ele abençoa Ruth, e ele conhece a palavra do Senhor, e ele entende que Deus está provendo também para a vida dele. Provavelmente, aqui eu estou conjecturando, provavelmente um homem mais velho,
procura uma esposa, se surpreende com uma mulher mais nova ter se interessado a ele, e ele entende também essa provisão para Deus, para ele. Bem, isso também é interessante a gente ressaltar que ele não tinha essa obrigação, como eu falei. Mas, se outro não fizesse, ele se deleitaria em fazer. Boaz, ele vai além do que a lei exige. Isso é bonito em Boaz. Obviamente que Boaz prefigura Cristo em certos momentos. Ele vai aonde ele faz além do que é exigido. Isso é louvável. A sua piedade, de uma forma mais intensa, também é exaltada neste livro. Bem, Boaz também está disposto a enfrentar um risco social por se casar com uma moabita. Nos versos 13 e 14, ele deixa claro que ele também tem cuidado com a reputação de ambos. Boaz, ele é um exemplo para os homens que estão aqui, ele é um exemplo de masculinidade bíblica. Boaz é um baita exemplo para que homens de Deus se espelhem nele. Um baita exemplo. Então depois os irmãos leiam todo o livro de Ruth. É curtinho, são 4 capítulos e dá para aprender bastante coisa. Para quem já é casado, para quem almeja casar, é interessante. Bem, nós vemos aqui então um pouco do panorama do capítulo 3, onde há um anseio no coração das viúvas. Noemi elabora um plano, o plano é executado, Boaz sinaliza que vai resgatá-la. Ok, a história é essa, mas o que há por trás da história? Quem é Noemi e Ruth? Noemi e Ruth somos eu e você na história. Pessoas que precisam de proteção, de descanso. Essa verdade, a necessidade de proteção e descanso, é uma verdade em todo o Antigo Testamento, a respeito de Israel, por exemplo, como no Novo Testamento na igreja, que é o novo Israel. Somos um povo em busca de descanso. Somos um povo em busca de alguém que nos acolha. Só que nosso descanso é um descanso para a nossa alma. É um descanso para a nossa vida que nos fadiga, que nos consome, das preocupações externas que nos consome, dos problemas, das circunstâncias que não são favoráveis. Nós vimos agora, antes do culto, uma notícia que não é nada favorável. Assim como notícias que chegaram para essas mulheres, nada favorável. Mas não é porque a notícia não é favorável que esse é o fim. A nossa fé não é uma fé baseada em circunstâncias. Nossa fé é pautada na palavra. Nós confiamos no Senhor. E nós cremos que Ele pode mudar a história como muda a história de Ruth. Como muda a história de Noemi. Como dá uma esposa a Boaz. E como dessa união, a linhagem messiânica é garantida mais uma vez. Como dessa união, a linhagem messiânica continua. E como Deus é maravilhoso na condução dessa história. Esses anseios que nós temos, que são naturais, por descanso e por proteção, são naturais porque nós somos peregrinos, como diz a palavra. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós buscamos descanso para a nossa alma, e isso, para o cristão, aponta para o norte, o céu. O céu é nosso descanso eterno. Enquanto não chegamos lá, nós temos também o refrigério do nosso descanso aqui, em Cristo Jesus. Cristo é o nosso resgatador. Cristo é ele que simboliza aqui nessa história, ele que prefigura Boaz. Boaz resgatou Ruth, assim como o próprio Cristo nos resgata. O próprio Cristo não olha para a nossa vida passada. Se Boaz olhasse para a vida passada de Ruth, talvez ele não se interessasse. Uma moabita, já foi casada, não interessa. Assim como Boaz, Cristo não olha para o nosso passado. Nós nos convertemos, nós nos arrependemos, Ele não olha para isso. Ele morreu por nós, pessoas imperfeitas, pessoas que, de fato, merecíamos o inferno, e o próprio Jesus fala assim, não, vocês agora são meus, comprados por um alto e precioso sangue. A fidelidade de Ruth em um tempo de infidelidade
resultou em uma providência divina. A sua obediência resultou em bênçãos. O livro de Ruth não é a história só de duas viúvas pobres, também é a nossa história. Nós temos que aprender, e é algo que vai custar tempo, é algo que leva talvez uma vida toda, mas aprender que a cada fracasso, o fracasso tem que nos dar esperança e não nos colocar para baixo. O fracasso na vida e nas coisas que nós estamos vivendo, nós vamos perder, nós vamos ter prejuízo, nós vamos ter tristezas profundas. E a Bíblia fala sobre isso, que no mundo nós teríamos aflições. Mas o dia seguinte, a providência pode chegar na sua vida e superar toda e qualquer expectativa. Não podemos fazer como Noemi fez, querer pegar a mão de Deus e querer ajudar Deus a escrever a história. Eu não tenho essa capacidade, nem eu e nem você. Bem, precisamos de um resgatador. E a Bíblia fala nessa história que Jesus é o maior resgatador. Ele é o sumo resgatador. Jesus é o nosso Goel, o resgatador do seu povo. Somente Ele satisfaz todas as condições para ser o resgatador. Você viu que no texto havia condições para que Boaz se encaixasse no padrão para resgatar Ruth. E Jesus, ele tem todos esses requisitos. E até mais, na verdade. Até mais. Deveria ser alguém que se identificasse com o resgatado. Precisava ser um de nós. A dívida que Adão adquiriu precisava ser paga por outro representante humano. Jesus cumpriu isso. Ele veio encarnado em terra justamente para isso. Para pagar a dívida que nenhum de nós conseguiria pagar. Para que de fato Ele conseguisse nos resgatar. Viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, fazendo o que Adão e todos nós somos incapazes de fazer. Boaz vivia uma vida de obediência à lei, mas não como Cristo. Por ser filho de Adão como nós não conseguimos cumprir toda a lei, como Cristo cumpriu toda a lei. Ao morrer na cruz, levou os pecados do seu povo sobre si e transferiu sua justiça aos seus. Além de Jesus ser capaz, Ele está disposto a resgatar. Isso é maravilhoso. Quando a Bíblia fala que Ele abriu mão do seu esplendor, da sua glória, é justamente isso. Além de capacidade para resgatar, Ele tem essa disposição, assim como o Boaz manifestou disposição. Assim como o Boaz disse, se aquele não quiser, eu vou me deleitar, eu vou fazer isso, eu vou te resgatar. E diferente de Boaz, que na história apresenta uma outra pessoa qualificada para o resgate, não há outro possível resgatador. Só Cristo se qualifica. Só Cristo tem o poder de nos resgatar. A boa nova dessa mensagem é que isso já aconteceu. A boa nova dessa mensagem é que o resgate já aconteceu. Nós estamos aqui, comprados por um alto e precioso sangue. Nós estamos aqui porque Cristo um dia decidiu nos comprar. Nós, moabitas, homens e mulheres, que por muitos anos adorávamos a outros deuses, e o próprio Deus vem e nos convida para segui-lo. Jesus Cristo, sim. Lá no começo eu fiz duas perguntas que sondavam o coração de Ruth e de Noemi. E agora? Perdemos nossos maridos, não temos descanso para a alma e nem segurança e proteção. Jesus, sim, é o único capaz de nos dar segurança, descanso e proteção. Temos proteção eterna contra a ira de Deus, que em Cristo não é mais contra nós, pois fomos reconciliados. Você entende isso? Você entende a profundidade disso? Hoje, nós temos a proteção eterna contra a ira de Deus. A Bíblia diz que o inferno é o despejar da ira de Deus. E nós, por sermos resgatados por Cristo, não porque um dia eu falei, eu quero você, mas porque um dia Ele falou, eu vou te resgatar. E aí, nós passamos da condição de inferno para a glória eterna. Agora não mais seremos alvos da ira do Senhor. Para encerrar,
Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, 28. É um verso bem conhecido e bastante pregado por aí, mas que faz todo sentido para nós essa noite. Diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essa é a resposta para o anseio de coração de Ruth 3, verso 1. Venham a mim, que em mim você encontrará descanso e repouso para a sua alma. O convite do Senhor para nós essa noite, ele é muito claro e muito simples em cima dessa passagem. É que os nossos anseios, medos, vergonhas, sejam colocados aos pés do Senhor. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos tira a nossa paz, a nossa conexão com o Senhor, eu tenho que depositar aos pés dele. Você vai procurar encontrar descanso para a sua alma em todos os lugares, você não vai encontrar, de fato. Nós não encontraremos. E Deus espera sim que nós nos deleitemos nele. A Bíblia fala que no céu nós teremos gozo eterno. Para pensar. Para pensar no dia mais feliz da sua vida. Compare com o céu, que será eternamente. Não dá nem para comparar o dia mais feliz com o que nós viveremos eternamente. A Bíblia promete para nós um descanso e gozo eterno. Será que não vale a pena a nossa igreja padecermos por um momentinho aqui para encontrarmos uma eternidade de alegria? Será que de fato Deus não quer nos preservar como preservou essas mulheres por longos anos, sofrendo? Entenda bem, sofrendo e caminhando e indo para lá, indo para cá, porque o final reservava algo maravilhoso? Talvez sim. A grande questão é que, fora de Cristo, não encontraremos solução para nossas dores. Fora de Cristo, não há descanso e não há proteção. Vamos orar? Curva suas cabeças. Quero te convidar a orar comigo e nesse momento aproveite para colocar aos pés do Senhor e todos os seus anseios, as suas inseguranças, os seus medos, tudo aquilo que de fato tem te assustado. A pandemia assusta, a falta de emprego assusta, o alto valor das coisas assusta, o cenário político assusta, mas quem disse que nós somos geridos e guiados por eles? Quem disse que a nossa lei é a lei celestial, conforme diz a palavra? A nossa pátria é a pátria celeste, em nós vigora a lei celeste. Esses versos, essa passagem explica claramente que Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da história. Pelo contrário, Ele conduz cada passo, Ele que está atuando, Ele que está permitindo as coisas acontecerem. Ele que permite que essas tragédias aconteçam, é Deus que está permitindo. Nada é por acaso. O que eu devo fazer, Senhor, então é descansar no Senhor. Descansar a minha alma no Senhor. Os meus anseios, as minhas preocupações excessivas, colocar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu não vou lutar contra isso. Eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar que o Senhor vai conduzir também a minha história. E no final, eu tenho certeza que eu entrarei pelas portas da Nova Jerusalém e encontrarei o Senhor. Não se sinta um fracassado ou uma fracassada, só porque você não conquistou o que você almejou aqui na terra. O nosso fracasso como cristão é não entrar na Nova Jerusalém. É não ver nos olhos de Jesus quando o nosso dia chegar, quando nós morrermos. Esse sim é o nosso fracasso. É não encontrar os nossos irmãos para vivermos juntos eternamente. O que essa passagem nos ensina é que nós precisamos confiar na providência divina,
que não falha e não tarda. Deus continua sendo o mesmo Deus. Esse Deus que atuou em favor de Ruth e Noemi é o mesmo Deus que atua em nosso favor. Basta confiarmos, descansarmos no Senhor, abrirmos nosso coração, relaxarmos em Deus e confiarmos que tudo Ele pode fazer. E que o nosso choro, sim, vai durar essa noite, mas que amanhã é um novo dia. Amanhã, assim como no dia seguinte, Noemi vê uma luz no fim do túnel, se enche de esperança, da mesma forma nós. Quando olhamos para a cruz e vemos que a esperança, ela ressuscitou e está viva. E a Bíblia diz que ela mora dentro de nós. Senhor, alivia, Pai, assim como disse tua palavra no Mateus 11, alivia a nossa bagagem, Pai. Nós costumeiramente colocamos coisas que não têm valor algum na bagagem da nossa vida. E isso torna esse caminhar difícil, Pai. Isso torna esse caminhar pesaroso, dificultoso, triste, Senhor. Isso torna tudo mais pesado, Pai. Nos ajuda a entender esse convite de tomar o teu jugo. Porque ele é leve. Ele é leve porque o Senhor está conosco nele. Nos faz entender isso. Que ao final do livro, do capítulo 3 de Ruth, o convite é que nós nos deleitemos na tua soberana vontade, na tua doce presença. Que nós nos esparramemos de fato e descansemos na tua vontade, que não há, Pai. Ela é soberana, ela é tremenda. O que eu posso fazer para mudar o rumo da minha história? Tenho eu esse poder, Senhor? Onde nós estávamos enquanto o Senhor criava tudo? Nessa noite, nós como igreja nos rendemos ao Senhor, humildemente, pedindo perdão e dissemos, Senhor, nós queremos de fato corrigir nossa postura e queremos colocar aos teus pés esses anseios, tirar a bagagem extra e falar, Senhor, conduz a minha vida assim como o Senhor conduziu a vida dessa mulher. Ainda que eu tenha que sofrer por um pouquinho de tempo, mas o Senhor em algum momento vai entrar com a tua providência. E o seu nome, ao final de tudo, sempre será glorificado. Obrigado, Senhor, por essa igreja e por esses meus irmãos. Obrigado pela tua santa palavra, porque ela fala ao nosso coração, porque é ela que nos confronta e nos corrige. Te agradeço pela disposição, Pai, dos nossos irmãos. Agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.